retomado o nosso podcast Pode Crer. Meu nome é Isabelle Lopes, eu estou acompanhada da minha amiga e colega Rihanna. E nossa entrevistada de hoje é a Naira Salviano, uma empreendedora e ativista. Bom, Naira, é um prazer ter a senhora aqui para poder falar sobre o ativismo ambiental e o uso das redes sociais para mobilizar as pessoas. Satisfação é minha, eu agradeço demais o convite. Bom, tudo bem com a senhora? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo. Tá bom. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a senhora. Como você bem disse, meu nome é Naira Salviano, eu sou a mãe do Arthur e do Francisco Luca, casada com o James há 23 anos, sou filha da dona Chiquinha costureira, e que também foi quebradeira de coco, né, na adolescência, na juventude, e sou empreendedora. Certo. A senhora é líder da associação Ecomigos, né? Isso, na verdade eu sou uma das associadas, estou neste dado momento como representante legal, né? Estou como presidente, e a associação, você perguntou, dá de mãos dadas ou do Ecoamigos? Da Ecomigos. Porque são duas associações que eu participo, desculpa. A Associação dos Ecoamigos, ela é uma organização não governamental, voluntária, e que trata das questões ambientais, né? Ela trabalha no combate à degradação do meio ambiente. E como você descobriu sobre isso? Na verdade, eu não sei se foi uma descoberta, é uma vivência que eu já tenho desde a minha infância. Eu sempre me identifiquei muito com as questões ambientais, claro que quando eu era bem jovem, adolescente, eu não tinha consciência disso. Simplesmente gostava principalmente da flora, mas aí conforme eu fui ficando adulta, né, eu fui percebendo que isso era na verdade uma causa, um ideal de vida. Então assim, não teve um momento X em que eu, por exemplo, acordasse um belo dia e dissesse: "Ah, eu sou uma ativista ambiental, eu vou trabalhar assim, assado". Foi algo gradativo, né, que foi acontecendo aos poucos. Quais foram os desafios que a senhora enfrentou gradativamente em relação ao ativismo? A gente enfrenta muitos, na verdade, né? Enfrentei e enfrentamos todas as pessoas, não só no ativismo ambiental, como em todos os outros e como na vida, né? Como um todo. Muitos. Mas, assim, eu acho que o principal deles o primeiro, vamos dizer assim, foi realmente identificar, né, esse meu anseio, esse meu desejo. Entender que aquilo ali poderia e deveria ser uma missão de vida. Sim. Foi um dos principais, acredito. Logo lá no início, que eu não sei dizer exatamente quando foi, mas foi um certo conflito, né, interno que eu tive que enfrentar para poder realmente seguir os passos que hoje eu estou também. Se eu pudesse, volto até um pouco atrás nas minhas palavras, se eu pudesse dizer um momento, talvez eu pudesse apontar como quando minha mãe faleceu. E foi um momento que eu mergulhei assim mais profundamente nessa temática, nessa vivência, nessa experiência, né? De me dedicar mais às questões ambientais. Acredito que foi ali um momento crucial. Comecei primeiro na minha casa, tentando arrumar o quintal, fazendo um pequeno jardim. Era uma forma de entretenimento, sim, né? Assim, uma espécie de refúgio, vamos dizer assim, né? Para aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. E aí isso foi crescendo. Cá estou eu aqui, Tem no uma podcast. forma, né, bem diferente de superar esse luto, porque muitos não buscam. De certa forma, assim, hoje eu entendo que foi uma estratégia que eu encontrei. De, não sei se superar, porque eu nem sei se a gente consegue superar, mas de suportar com certeza, de suportar e de encontrar alegria em outras coisas da vida também. Como é a sua rotina, assim? E eu nem queira saber. Você fala do dia a dia mesmo, eu como do Naira dia a dia, simplesmente. Minha gente, para começo de conversa, eu levanto 3h30 da manhã, no máximo 4 horas da manhã. Porque eu preciso dar uma adiantada no almoço para estar 7 horas no comércio. E não é só almoço, tem todas as outras coisas da casa. Tem o meu jardim que eu gosto muito, que de vez em quando preciso ir lá dar uma arrumada. Então, para manter, né, o básico do básico, eu preciso levantar muito cedo. Claro que para que isso aconteça, eu também durmo muito cedo. Então,
9 horas da noite, 9h30, não me mandem mensagem porque eu não vou ver provavelmente, só no dia seguinte. E aí começa, vou pro comércio, trabalho, e aí passo o dia inteiro ali, né? Nas atividades, tanto do comércio como também com a preocupação das coisas de casa, dos filhos, da associação, procurando meios de como a gente conseguir, né, realmente trazer mudanças positivas para a nossa comunidade através do trabalho da associação. E assim eu vivo. Como a senhora consegue conciliar um trabalho que a senhora tem a paz e bem, né? Que é como é que eu posso falar? Um empreendedorismo que requer bastante coisas não tão ecológicas assim. Sim. E como é que a senhora consegue conciliar isso com a sustentabilidade? Eu acredito que é impossível a gente conseguir conciliar. O que eu tento fazer é equilibrar, né? Como você bem disse. Eu sou proprietária de uma mercearia. Embora o meu segmento, o meu produto principal, né, seja o alimento, mas é um alimento industrializado. Né? Então ele já começa por aí, já vem naquelas embalagens plásticas todas, enfim. E aí como que eu faço para tentar equilibrar e amenizar todo o impacto negativo que esse tipo de produto também causa ao meio ambiente? Eu não sei se vocês já ouviram falar da promoção Preservou Ganhou, que ela acontece anualmente na mercearia Paz e Bem. Essa é uma das estratégias que nós encontramos de combater, de certa forma, né, a poluição ambiental. Então, eu sempre tive esse incômodo muito forte com a questão das sacolas plásticas que a gente distribuía durante todo o dia ali, né? O tempo inteiro, toda hora uma sacolinha. Sempre me incomodou muito. Eu passei durante muito tempo martelando, buscando uma forma de amenizar isso. Até que numa madrugada da vida aí veio a inspiração, eu corri lá, anotei no caderninho e tal. E aí começou, né? Teve a primeira edição da promoção, que é quando a gente oferece uma premiação bem relevante para o nosso cliente, para que ele possa comprar e usar a nossa ecobag e não usar mais a sacola plástica. Então essa foi uma das formas que nós encontramos de equilibrar todo esse dano que a gente acaba causando. E aí, graças a Deus, tem dado certo. Nós já fizemos a terceira edição, agora no final de 2024. Pretendemos fazer a quarta. E para vocês terem uma noção, eu nem gosto tanto de falar de números, mas eu sei que é necessário. Antes da promoção, nós usávamos em média cerca de 3.000 sacolas por semana. Era a média de sacolas que a gente entregava para o cliente levar o seu produto. Depois da promoção, a gente passou a usar cerca de 800 sacolas por semana. Foi uma redução drástica, assim, bem positiva. E, claro, não só na quantidade de sacolas, mas também naquela despesa, né, que a gente tinha ali semanal. E aí, graças a Deus, tem dado certo. Os nossos clientes têm aceito, têm abraçado muito bem. A promoção ela funciona da seguinte forma: trabalha assim fortemente, né, uma média de 3 meses por ano. Geralmente em setembro inicia, finaliza em dezembro, 31 de dezembro. Então, durante esses 3 meses, claro que o uso da ecobag ele é bem intenso, a economia ela aumenta, a economia no uso das sacolas plásticas. Mas fora isso, as pessoas também durante o ano, muitas usam sua ecobag, as nossas entregas são feitas exclusivamente nelas também. As compras maiores você já receberá em casa, né? As compras maiores vão nas caixas e as menores nas ecobags. Então é só gratidão com o nosso cliente que abraçou a nossa ideia, que aderiu e que de certa forma também tem levado isso para o seu dia a dia, porque eu vejo muito nossa ecobag na feira, no Verdurão, em vários outros. Utilizada que não estou utilizando mais nem como sacola. Não, bolsa mesmo. Muitas senhoras compram. Ai, a minha sacolinha de levar a Bíblia estragou, já vim comprar uma e tal. Então, assim, é só gratidão. Acontece. Mas a senhora ficou com medo de não ter dado certo? Sim, mas o medo, ele é muito bom para nos dar um certo limite, né, na vida. Mas ele só não pode nos paralisar. Medo é o que eu mais sinto nessa vida. Mas eu não tô nem aí para ele. Eu boto ele para colar e vou assim mesmo, morrendo de medo, mas eu vou. Até porque se não houvesse medo, não teria toda a força para
Exatamente. Sim, Dizem que com a certeza. coragem é exatamente isso. É você ir com medo, né? Não é a ausência dele, é você ir junto. E confrontar. A senhora. Pega a colinha, não tem problema. Quais os maiores desafios de comunicar as causas ambientais para as outras pessoas? É uma vida baseada em desafios, né? A nossa, o tempo todo. Comunicar, eu acredito que um deles é primeiro fazer as pessoas compreenderem que essa crise climática que nós estamos vivendo, ela tem um percentual muito grande de ação humana, ou seja, é grande parte por culpa nossa mesmo, das nossas atitudes. Fazer as pessoas compreenderem que isso é real é um dos desafios, porque ainda existem muitas pessoas, tem até a palavra, né, negacionista, que se usa para isso, que negam, que não acreditam e que o mundo sempre foi assim, sempre teve essas mudanças por período, sim, teve, mas isso está extremamente intensificado. E não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, é a própria ciência quem está comprovando isso todos os dias. Um dos desafios. Um outro desafio que eu entendo, né, que existe é fazer as pessoas mudarem a mentalidade. A partir dessa consciência de que eu tenho a culpa e eu ter aquele desejo de mudar a mentalidade, o meu pensamento. Né? Começar a mudar, começar a trabalhar ele, me policiar para não quero pensar dessa forma, porque eu já entendi que realmente está acontecendo isso. É um desafio 2, vamos dizer assim. E o 3, que é o mais importante, o mais crucial, necessário, é a mudança do comportamento. Como comunicar às pessoas de que é necessário mudar o comportamento principalmente? Porque nunca vai adiantar as pessoas terem consciência, saberem o que é certo e o errado, se elas não estão dispostas a fazer o que é certo. É como, desculpa a expressão, é como bosta na água, não serve, né? Fica só boiando ali. E aí é um desafio muito grande, porque mudar comportamento, gente, não é uma tarefa tão fácil. Requer sacrifícios, né? Um sacrifício nosso mesmo. Porque por mais que sejam pequenas mudanças que nós precisamos adotar na nossa vida, gera um certo desconforto. Nós estamos vivendo no mundo da velocidade, da praticidade, as pessoas querem tudo na palma da mão, muito fácil, muito rápido. É tão fácil beber um copo de água num copinho e jogar ele ali na lixeira. É bem mais fácil do que você beber num copo de vidro e na pia lavar, secar e guardar. Porém, é muito mais satisfatório você, depois que toma essa consciência, ver que a sua atitude acabou de deixar de prejudicar alguém. Por que eu falo alguém? Porque todas as vezes que a gente, pelo menos eu quando eu era bem novinha, criança, toda vez que eu escutava falar em meio ambiente, eu só conseguia associar isso a florestas, às árvores, aos animais. Até muito porque jovens, muitas pessoas. Exatamente. A gente só pensava e ainda hoje muitas pessoas pensam, e até eu, se eu não me policiar, acabo pensando. Mas não é só isso. A questão ambiental, ela envolve um todo. Seres humanos, animais, todo o ecossistema, ele está junto, é uma coisa só. E aí, só agora é que isso está realmente sendo, vamos dizer assim, martelado, para que as pessoas compreendam que fazer mal ao meio ambiente não é prejudicar uma floresta, um rio, simplesmente. É prejudicar as pessoas, a vida humana, a qualidade de vida das pessoas. É prejudicar também toda uma geração que vai vir depois de você, todo um grupo de pessoas vai ter que sofrer os danos que você causou. Tanto a nossa como aqui a idade. Exatamente. E o negacionismo, como você falou, tem muitas pessoas que, se você faz a ecologia, tudo certinho, a outra, ela não vai querer fazer porque, tipo assim, mais especificadamente, ela vai ver, só ela faz, por que eu vou fazer? Se ela já está fazendo, tem aquele números, as pessoas só pensam em números. Se fossem bastantes pessoas, queriam estar junto, mas como são poucas, acabam levando para ignorância e não querem. Acontece.
Acontece isso, sim, com certeza, mas também tem aquelas que se inspiram, mesmo que seja uma minoria, mas que bom que elas existem, porque é como se fosse, é um trabalho de formiguinha realmente. Exatamente, aí vai contagiando um ou outro, tem até a canção, uma canção que fala exatamente isso. Se você começar, outros vão te acompanhar. É linda essa canção. É um trabalho de célula, né? Porque a célula monta o corpo todo. E eu acho que a pior coisa que pode ter também, além do negacionismo, as pessoas que sabem, elas têm consciência, elas são alertadas todos os dias sobre as causas ambientais, as causas sociais, e mesmo assim tampam os olhos, velam os olhos. É porque, infelizmente, tem pessoas que elas não conseguem se sensibilizar mesmo com o problema. Seja ele qual for, ambiental, social, é alguém passando fome, não se sensibiliza. É uma questão assim muito. Eu não sei nem explicar, não acredito que seja de criação, é uma questão mesmo de personalidade, assim, de como aquela pessoa nasceu com aquele jeito, mas que não foi moldada, que não foi trabalhada de alguma forma para mudar essa mentalidade. Esse pensamento é um pensamento preso, totalmente preso. Exatamente. Já não é interessante. Como você descreveria o cenário atual do ativismo no Brasil e no mundo? No Brasil, no mundo, em Lados Rodrigues, no Maranhão, eu descreveria como necessário, extremamente necessário, né? Como a gente acabou de falar aqui, que são atitudes que podem, né, e que realmente, de fato, impactam a vida de pessoas positivamente. Necessário, eu vejo que ele está numa crescente, a gente tem escutado cada vez mais, né, falar sobre isso, tanto é que as próprias escolas elas já estão bem mais abertas para essa temática, né? Já existem até disciplinas mesmo que tratam disso especificamente, mas também, em contrapartida, o ativismo ele enfrenta um cenário muito triste de violência, extremamente violento. Por quê? Porque a gente tem visto que cada vez mais pessoas que defendem o meio ambiente, elas têm sofrido, elas têm sido vítimas de violência. A gente conversava ontem, né? E agora vamos conversar novamente a respeito disso. Eu comentei que a Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, que é a FETAEMA, eu tinha pedido para vocês anotarem, não sei se vocês anotaram. Inclusive, a presidente da FETAEMA é uma conterrânea nossa, Ângela Silva, daqui de Lados Rodrigues, filha da Dona Maria, do sindicato. E aí é a primeira presidenta mulher, viu, dessa federação. Ela fez um levantamento recentemente, a FETAEMA, e ela constatou que atualmente existe só no Maranhão mais de 400 comunidades vivendo conflitos agrários, ou seja, vivendo situações de violência, seja pelo envenenamento das suas lavouras com o uso de agrotóxicos, com drones, envenenamento das suas águas, dos rios, das lagoas, tentativa de expulsão de pessoas dos seus territórios, de comunidades, ou seja, é um cenário preocupante, né? Não do ativismo, mas das pessoas que estão contra esse ativismo. E, repito, volto a dizer, extremamente necessário. Ele não pode parar de forma alguma, ele não pode acabar por conta desse medo que essas pessoas têm tentado impor, né? As pessoas que estão levantando essa bandeira, levantando e tentando mudar este cenário. Além que os agrotóxicos acabam afetando as pessoas que moram em volta com questões de saúde. Financeiramente também, porque as pessoas que criam animais nas fazendas geralmente têm a água dos animais. E prejudica de todas as formas. Espalhados, matam. É que existe toda uma política de morte por trás disso tudo, né? É um trabalho assim muito bem, entre aspas, porque não é do bem, mas muito bem orquestrado para tirar realmente essas pessoas daquele lugar. Porque a intenção é que essas terras virem um lugar exclusivo de agronegócio, de plantação apenas de soja, de grãos, de coisas que vão enriquecer mais ainda quem já está rico. Exatamente. Eles não têm interesse de deixar as pessoas plantarem ali o seu alimento para a sua comunidade, para as pessoas em volta. O
interesse assim muito ambicioso, muito ganancioso, essa é a palavra. O que me choca é que, tá, eles vão conseguir bastante dinheiro se eles continuarem nessa, só que a questão é, eles vão ter muito dinheiro, mas se eles não tiverem lugar para morar, eles vão gastar dinheiro aonde? Aí é que tá, eles estão ainda talvez, não sei, iludidos, achando que lá no futuro eles vão conseguir comer esse dinheiro, morar nesse dinheiro, beber esse dinheiro. As pessoas não estão entendendo que o dinheiro, no final das contas, não vai repor tudo que nós estamos, e principalmente agronegócio e essas indústrias, né, muito poderosas, estão degradando, estão matando. Essa é a questão. E também porque é uma questão que os minerais, as substâncias da nossa natureza, elas são limitadas. São finitas. Sim, elas vão terminar uma hora e Nós vivemos durante muito tempo com essa doce ilusão de que os recursos naturais eram infinitos e não iam acabar, mas a ciência, as pesquisas, os estudos, eles estão aí mostrando a todo momento que sim, que vão acabar. Exatamente. E a gente está só tirando, não tem como repor, a gente precisa, no mínimo, preservar. Né? Tentar, pelo menos, usar de uma forma menos agressiva possível, para que a natureza, para que a Mãe Terra tenha tempo de se regenerar e ela mesma recompor aquilo que a gente tira dela. muitas pessoas fingem acreditar no ativismo como um ativista performático, uma coisa mais performática, só na frente das câmeras e por trás, não. Como lidar com pessoas de ativismo performático e com a desinformação do ativismo nas redes sociais? Eu nem sei se a gente consegue se esquivar, né, dessas situações. Acredito que não muito, mas eu até costumo usar um termo que a gente, na caminhada, não só do ativismo ambiental, mas na caminhada da vida mesmo, a gente encontra muito sim demagogo, sabe? Pessoas que dizem sim, que acham lindo, que concordam, que aplaudem, mas que não passa disso. Ah, eu também quero ajudar, eu quero participar, mas não aparece. Na hora de colocar a mão ali na terra, no barro, no estrume, não aparecem não. É só mesmo exatamente. Então não tem muito o que fazer. É seguir em frente, né? Com foco naquele objetivo que a gente pretende alcançar. No caso nosso da associação, da ADEA, Associação dos Ecoamigos, temos vários objetivos. E um dos principais que a gente está aí lutando para ver se consegue é a instalação do ecoponto de resíduos sólidos aqui em Lago dos Rodrigues. E a gente já ouviu coisas maravilhosas, coisas lindas de pessoas que acham a ideia fantástica, mas que só acham a ideia fantástica. E, inclusive, às vezes, pessoas que têm um poder aquisitivo de fazer a diferença. Mas não passa disso. Então, assim, não há o que fazer, não tem como evitar esse tipo de situação e a gente precisa mesmo focar e seguir em frente. Fazer a do sapo surdo que venceu a corrida porque não estava escutando as críticas de ninguém. E ele foi embora e chegou na linha de chegada. E uma dica rápida, o que você diria para um jovem que quer começar a militar sobre isso nas redes sociais, sobre o meio ambiente? Que ele seja um ecoamigo. Tô brincando. Também, mas não é só isso não. Bom, eu acredito que uma dica é que se ele tem esse desejo, já é, meu Deus do céu, já é louvável, né? Porque um jovem nos dias de hoje tem interesse por esse tipo de tema, não é tão fácil. Mas aí, se ele tem esse desejo, eu acredito que já que o mundo virtual tem muita coisa legal, apesar de muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, procurar seguir as pessoas certas, os perfis certos, né, com credibilidade, com respaldo mesmo. E aí, a partir disso, já é um ponto positivo para que ele consiga se esquivar, né, das desinformações, das fake news, de notícias falsas, enfim. Ele seguindo as pessoas certas. E ter coragem, né, ter entusiasmo e não se importar com o que as pessoas dizem, com o que alguns colegas também dirão, que vão dizer que é besteira, que você está perdendo tempo, que isso e que aquilo. Mas se é um desejo, se é algo que a pessoa se identifica, não tem por que não correr atrás e fazer a diferença. Porque, gente, eu fico pensando que às vezes a gente vem nesse mundo
algumas pessoas, né, vêm nesse mundo, nascem, crescem, vivem, né, morrem, vão embora e pronto, acabou. Eu quero dizer o seguinte, como se fosse uma folha seca ao vento. Não fica uma mensagem, não fica um bom perfume, sabe? As pessoas mal lembram, às vezes. É triste, é muito triste. Então, assim, um recado para os jovens, não queira ser uma folha seca ao vento. Queira deixar um rastro de bom perfume. E esse é um dos caminhos. Não estou puxando sardinha só para a causa que eu acredito e que eu tanto busco, que é o ativismo ambiental, não. Mas aí qualquer causa tenha um objetivo na vida, tenha uma meta, tenha algo que te entusiasme, né? Que te dê alegria. A senhora já foi influenciada por alguém? A senhora falou bastante sobre influência, seguir as influências certas, mas a senhora já foi influenciada por alguém? Algum perfil, alguma pessoa? Lá nas redes sociais, como eu disse agora há pouco, tem muita coisa que nos inspiram, né? Muita coisa que a gente deve seguir, deve pegar o exemplo. Mas nada me tocou tanto até hoje como um encontro que eu tive com uma carta que eu encontrei em 2019, que é Laudato Si. Vocês já ouviram falar? Laudato Si significa louvado sejas. Uma carta escrita pelo Papa Francisco em 2015. Ele escreveu essa carta para todas as pessoas do planeta. Todas as pessoas do planeta. Ele escreveu para os católicos, para os evangélicos, para os muçulmanos, para os espíritas, budistas, ateus, todas as pessoas sem exceção. Foi lá que eu tive realmente assim um encontro. O Papa Francisco, ele é muito direto, ele nos exorta para essa realidade que nós estamos vivendo. E ele traz ensinamentos, ele traz a ciência também, está lá na carta, não é uma coisa construída com base só na religiosidade, não ele construiu a carta com base científica também. Então, por isso que eu acho tão importante, por isso que eu acredito que ele realmente escreveu para todas as pessoas do planeta. Então, foi o que realmente me impulsionou. Foi um encontro pessoal que eu tive, assim, que me marcou muito. Inclusive, a minha carta, que eu imprimi, baixei em PDF e imprimi, porque eu sou dessas, eu tenho muita dificuldade de ler na tela, eu preciso tocar. E aí, isso não é muito sustentável, infelizmente, mas pelo menos a gente fica tentando comprar livro usado, né? Agora vou voltar para o meu raciocínio. Sim. Aí a carta. E aí, quando eu tive esse encontro, né? Foi o que realmente me impactou, me influenciou muito. E além da carta, Laudato Si, o Papa, ele gravou um filme, ele fez um filme, que o nome também é A Carta, com base, né, naquele texto que ele escreveu. Inclusive está disponível no YouTube, eu recomendo demais, vocês precisam assistir. Ele gravou esse filme com 5 pessoas, 5 lideranças climáticas, né, dos 5 continentes do mundo. Inclusive tem um indígena brasileiro, se eu não estou enganada, é um indígena. E é muito bonito, muito impactante, é uma coisa que realmente faz a gente pensar, peraí, eu vivi até agora dessa forma, mas eu não preciso morrer assim. Dá tempo de mudar e fazer algumas coisas e melhorar o mundo e a vida das pessoas que estão aqui em minha volta. Então, acredito que Laudato Si é a minha inspiração nessa caminhada. Vontade, realmente, aquela força maior que impulsionou depois da carta. Eu li a carta em 2019. Em 2020, minha mãe faleceu. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu acho que eu não sei se Deus já estava me preparando para o que ia acontecer, né? Logo em seguida. Eu li a carta, já me senti extremamente impactada e convidada mesmo, né, a mudar de comportamento, enfim, de pensamento, porque muita coisa mudou na minha mente também. E aí, quando minha mãe faleceu em 2020, em março de 2020, primeiro vem aquele buraco no chão que se abre, que a gente cai, que a gente fica lá dentro durante um tempo, não tem como ser diferente, mas depois que a gente começa a sair do buraco, a gente começa a procurar, como se fosse um respiro, assim, né, alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a lembrar da carta, e aí como eu fico com ela lá no comércio,
ela já é toda rabiscada, toda manchada de tanto que eu uso. E aí eu sempre relendo, aí foi vindo ideias. Nessa época, eu acho que eu nem comentei a respeito da associação. Nessa época a gente fazia parte de um grupo eclesial, que era a Pastoral da Ecologia. A gente estava trabalhando já esse tema aqui na igreja, no Santuário de São Francisco. E aí aumentou o serviço, vamos dizer assim, né? Se intensificou esse serviço. Depois que minha mãe faleceu, principalmente, a gente caiu no campo mesmo, fazendo várias coisas. Depois de um tempo não foi possível continuar com o Pastoral da Ecologia. E aí foi que veio a ideia de oficializar aquele nosso grupo que queria muito trabalhar as questões ambientais, mas que estava, de certa forma, de mãos amarradas, sem saber como. E aí veio a ideia de primeiro fazer um coletivo de amigos, fizemos, e aí logo depois a associação dos eco-amigos, que foi quando a gente realmente formalizou, registrou o CNPJ e tudo mais. Teve alguma dificuldade de rede social? Sempre tem, não é muito fácil. Tem aquela frase que diz que o exemplo arrasta, né? Nem sempre ele consegue arrastar. Mas é importante que ele exista o tempo todo, porque uma hora ou outra ele realmente vai fazer acontecer a diferença. Não é muito fácil. Claro que eu tenho a minha rotina e tenho as coisas que eu consigo fazer dentro de casa com relação a isso, como por exemplo a compostagem doméstica que eu faço, a separação de todos os resíduos orgânicos e ali eu faço o adubo orgânico com ele. E ainda não consegui fazer com que, por exemplo, os meus filhos aderissem realmente. Eles levam lá para a composteira quando eu peço, filho, coloca lá. Mas é só isso, se eu não estiver por perto, eles não vão colocar lá. Provavelmente eles vão misturar com outro lixo sólido. Mas assim, pelo menos eles estão vendo ali o tempo todo, né? O que eu gosto de fazer, o que eu acredito e o que eu venho me esforçando para que dê um resultado. Além disso, a gente separa os resíduos sólidos também, os que vão para reciclagem, o que dá para reciclar, fica num lugar separado. E aí a gente vai fazendo um trabalho, repito, de formiguinha mesmo. Todos os dias mostrando o que é o certo, o que é o errado, na esperança de que uma hora ou outra eles também tenham esse estalo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Qual foi a expectativa pro ativismo, assim, pelo menos no lado dos Rodrigues? Eu tenho muitas expectativas. Aliás, sonhos mesmo, e sonhos bem ousados. Como eu disse agora há pouco, nós temos um projeto da associação que é a instalação do ecoponto. Então, nós estamos assim nessa busca e na esperança de que o poder público também desperte para essa realidade. Nós já tivemos conversas com o poder público a respeito desse projeto, que se mostrou bem receptivo, né, interessado, mas a gente sabe que essas coisas elas só acontecem se a sociedade civil também se mexer, se mobilizar e cobrar. A gente não pode dar ideia e sentar na cadeira e esperar que eles façam tudo. Né? A gente tem que ficar sempre indo atrás, cobrando e, enfim. Aí nós temos essa expectativa para a instalação do ecoponto, que com certeza será a médio e longo prazo, não dá para fazer isso no instalar de dedos, né? Não é tão fácil assim, porque requer parcerias, recursos, e tudo isso demanda um certo tempo, não é assim muito fácil. Mas, além disso, nós temos, por exemplo, o outro projeto da Associação dos Eco-Amigos, que é o Reflora Lago. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse projeto ele já está sendo desenvolvido. Nós estamos plantando árvores nativas na cidade. Já plantamos no bairro José de Fontes, no bairro Marajazinho. Fizemos o plantio de uma árvore nativa ali na praça, porque não tinha espaço para mais. E aí, agora nós já estamos também organizando o quarto momento desse projeto. E a nossa intenção é, até o final de 2026, plantar pelo menos 1.000 árvores nativas. Exclusivamente árvores nativas. Sejam elas frutíferas ou não. Até agora a gente tem plantado mais ipês, né? Mas a gente pretende plantar árvores frutíferas também. Então é uma das expectativas de que daqui a alguns anos, 5, 10 anos, Lago dos Rodrigues tenha outra cara, né? Com muitas árvores nativas. E aí, além disso, são tantos outros projetos que a gente tem por enquanto em mente, mas que a gente está se organizando para colocar no papel.
sei se eu vou ter a oportunidade mais para o final da nossa conversa, mas já vou até dar um spoiler aqui de uma das expectativas, né, que já é para agora mesmo, mês de junho, que é a realização do primeiro Fórum Ecológico aqui em Lago dos Rodrigues. Nós já estamos construindo, já estamos organizando, e que a gente vai contar muito com a participação, principalmente de vocês jovens, é onde nós discutiremos, né, a gente vai refletir e buscar soluções para os resíduos sólidos de Lago dos Rodrigues. É onde a gente acredita que nós vamos poder realmente firmar parcerias, fortalecer mentalidades para essa mudança de comportamento que a gente tanto sonha e que o meio ambiente tanto precisa. Será em junho, né? A gente está finalizando algumas questões burocráticas para poder começar de fato a divulgação, mas eu já estou aqui entregando quase tudo para vocês e já convidando também. Inclusive, vocês podem ser um jovem embaixador Ecoamigos. Aqui nós já temos uma jovem embaixadora, que ela está nos ajudando ativamente na organização do fórum. Enfim, muitas coisas, são muitas boas expectativas que a gente tem e que a gente acredita que trazendo mais pessoas para junto, né, somando mais pessoas, tende a dar certo. Ecoponto, a senhora falou lá no comecinho, eu queria perguntar. Um ecoponto é um local que recebe exclusivamente resíduos onde eles serão enviados para reciclagem. É como se fosse um grande galpão. E lá tudo é separado, bonitinho, papelão para cá, plástico para cá, alumínio para cá. Esse material todo é prensado. E a partir da... Já ouviu, né? Aqui na nossa região, infelizmente, não existe. Exatamente. Nós temos muitos atravessadores aqui na nossa região. Inclusive, aqui em Lago dos Rodrigues, nós temos o seu Fernando, que ele recebe os resíduos sólidos, eu passo de casa para ele, e ele encaminha para pedreiros, e aí vai indo até chegar num local de reciclagem, realmente. Mas é um trabalho, assim, bem dispendioso, né? E até sofrido, podemos dizer. Por isso a necessidade que a gente vê de que exista o ecoponto aqui na nossa cidade, para facilitar, né, diminuir toda essa trabalheira. E um detalhe, pode gerar fonte de renda para as pessoas. Porque um ecoponto, depois dele bem estruturado, a pessoa vai chegar lá, ela não vai simplesmente entregar, ela vai vender o seu resíduo. Então, é algo que só tem realmente a acrescentar na vida de uma comunidade. Por isso que é um sonho nosso. É uma possibilidade a mais de fonte de renda para lá dos Rodrigues. Agradeço. Foi rápido. Eu acho que eu falei muito acelerado e foi tão rápido. Sem problema, sem problema. Muito obrigada. A gente agradece demais pela sua participação. E foi isso o nosso podcast.